Seja bem-vindo ao curso de Análise Combinatória e Probabilidade da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Vinícius Barbosa de Paiva e serei o seu professor neste curso. Nessa aula de número 1, nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem e eu vou te dar aqui algumas dicas para você utilizar na resolução de exercícios que abordam sobre o conteúdo desse tema. Princípio fundamental da contagem. Dispondo-se de 3 cores distintas, é possível colorir o mapa do Brasil, figura 1, de modo que as regiões com uma fronteira em comum sejam coloridas de cores diferentes? Caso seja possível, qual é o total de possibilidades? Bom, nós temos então aqui um mapa do Brasil e o meu objetivo é eu colorir as regiões desse mapa de modo que regiões que possuem fronteiras, elas não possuam, na verdade, a mesma cor, tá? Então, nessa situação aqui, eu tenho à minha disposição aqui 3 cores distintas. Então, essa situação aqui, ó, nós vamos responder durante o nosso curso, no decorrer dos nossos estudos, e nós vamos utilizar, na verdade, aqui o princípio fundamental da contagem para responder aqui a essa situação, tá? Bom, a análise combinatória, ela é um conjunto de técnicas de contagem que determina a quantidade total de possibilidades de um acontecimento experimento sem que haja necessidade de descrevermos todas as suas possibilidades, ou seja, de realizarmos o experimento. Então, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, ó, eu não preciso, por exemplo, aqui de pegar esse mapa e começar aqui a colorir as regiões, pensando que em todas as possibilidades, para eu verificar se isso é possível ou não. Ou seja, eu não preciso de realizar esse experimento para eu verificar se isso é possível. Uma dica importante aqui que eu deixo para você, que ao resolver os exercícios, que você se procure colocar na situação problema. Se possível, faça um desenho, ilustração da situação problema que você queira resolver. Bom, considere a situação. Pedro deseja chegar à cidade 3, partindo da cidade 1, passando obrigatoriamente pela cidade 2. Sabe-se que existem 2 estradas que ligam a cidades 1 à cidade 2 e 3 estradas que ligam as cidades 2 à cidade 3. De quantas maneiras distintas Pedro poderá realizar o seu trajeto chegando ao seu destino final? Então, a situação aqui do nosso colega Pedro é a seguinte, ó, ele está, na verdade, na cidade 1 e tem como objetivo chegar à cidade 2, passando obrigatoriamente pela cidade 2. Foi falado para a gente aqui ó, que existem 2 estradas que ligam a cidade 1 à cidade 2 e 3 estradas que ligam a cidade 2 à cidade 3. Então, diante desse fato, eu vou fazer um esboço aqui do que está acontecendo, tá? Então, eu consegui aqui fazer um esboço da situação, ó. Da cidade 1 até a cidade 2 aqui, eu tenho 2 estradas, que eu chamei de estrada A e estrada B, e da cidade 2 para a cidade 3, eu tenho aqui 3 estradas que eu chamei de estrada C, D, E. Bom, para eu resolver aqui essa situação, então, ó, eu posso aqui descrever um quadro de possibilidades de trajeto para o nosso colega Pedro. Agora, perceba que em momento algum eu quero achar o caminho mais curto. Eu quero descobrir quais são todas as possibilidades de chegar à cidade 3, passando obrigatoriamente pela cidade 2, partindo da cidade 1. Tá? Então, diante desse fato, eu tenho aqui, na verdade, um quadro de possibilidades. Perceba que o Pedro ele vai ter que fazer primeiro aqui uma primeira escolha. Ou seja, para ele chegar à cidade 2, ele vai ter que escolher entre a estrada A ou então a estrada B. Perceba que ele não pode passar pela estrada A e estrada B ao mesmo tempo. Então, ele tem que escolher passar pela estrada A
ou então pela estrada B. Tomado essa decisão, para ele chegar à cidade 3, ele vai ter que tomar uma segunda decisão, que é escolher a cidade C, a estrada C, ou a estrada D, ou a estrada E. Então, aqui eu tenho aqui, um quadro de possibilidades, onde ele pode passar pelo caminho aqui, estrada A e estrada C, ou então estrada A e estrada D, ou então estrada A e estrada E. Então, quando ele pega a estrada A, ele tem um total aqui de 3 possibilidades. De forma análoga, ele poderia escolher a estrada B. Aí ele teria o trajeto aqui, B, C, ou então B, D, ou então B, E. E aí você vai ver, na verdade, aqui que existem 6 trajetos distintos. Então, aqui, é importante você perceber que o conectivo ou, ele vai ser associado a uma soma. Por quê? Pedro pode passar pelo caminho AC, ou AD, ou AE, ou BC, ou BD, ou BE. E aí você vai ver que o total de possibilidades aqui são 6 trajetos distintos. Então, na verdade, eu consegui aqui descrever todos os trajetos que Pedro consegue fazer da cidade 1 até a cidade 3, passando obrigatoriamente pela cidade 2. Bom, nós podemos também aqui ter o seguinte raciocínio para resolver aqui essa situação. Então, perceba aqui que o nosso colega Pedro, ele tem que fazer uma primeira escolha, que é sair da cidade 1 e chegar à cidade 2, e ele tem que fazer uma segunda escolha, que é sair da cidade 2 e chegar à cidade 3. Para essa primeira escolha, ele tem, na verdade, aqui 2 possibilidades, que é escolher a estrada A ou a estrada B. E, para fazer aqui a segunda escolha, ele vai ter que 3 possibilidades, que é a estrada C, ou a estrada D, ou a estrada E. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou colocar aqui em cima que eu tenho 2 possibilidades, A ou B, e aqui eu tenho 3 possibilidades, que é C, D ou E. E uma vez que eu sei que eu tenho como resposta 6 possibilidades, com o 2 e o 3, para eu chegar aqui em 6 possibilidades, eu vou trabalhar, na verdade, com a multiplicação. Tá? Então, 2 vezes 3, eu vou ter um total aqui de 6 possibilidades. Então, perceba aqui, então, que eu resolvi esse exercício aqui através do princípio chamado princípio multiplicativo. Eu peguei a quantidade de possibilidades da primeira escolha e multipliquei pela quantidade de possibilidades da minha segunda escolha. E aí eu obtive 2 vezes 3, um total aqui de 6 possibilidades. Então, dessa situação que eu apresentei aqui para vocês, nós temos aqui o princípio fundamental da contagem, que diz o seguinte, se uma decisão D1 pode ser tomada de M maneiras, e se, uma vez tomada a decisão D1, a decisão D2 puder ser tomada de N maneiras, então, o número de maneiras de se tomarem as decisões D1 e D2 sucessivamente é dado por M vezes N, onde M é o número de possibilidades de se tomar a decisão D1 e N é o número de possibilidades de se tomar a decisão D2. Tá? Atenção, o princípio multiplicativo pode ser estendido para 3 ou mais decisões independentes. Tá? Então, se você tiver que tomar aqui uma terceira decisão, basta você pegar o número de possibilidades dessa terceira decisão e também multiplicar por M vezes N. Então, esse é o princípio fundamental da contagem, também chamado aqui como princípio multiplicativo.
Uma dica importante aqui que eu trago para você é que quando você for resolver os seus exercícios, que você leia com muita atenção, procurando sempre pelos conectivos, que nós vamos utilizar aqui como multiplicação, e pelo conectivo ou, onde nós vamos utilizar aqui na nossa adição. Cuidado também com o termo distinto, diferente. Considere a situação. Criar senhas formadas de 4 dígitos do sistema decimal de numeração. O sistema decimal de numeração, ele é formado pelos números que vai de 0 até 9. Então, aqui eu tenho a situação seguinte, ó. Eu quero formar senhas distintas de 4 dígitos. Ou seja, quando eu falo senhas distintas de 4 dígitos, eu estou falando aqui que as senhas, elas devem ser distintas. Então, ou seja, nessa situação, pode haver repetição de dígitos nas senhas. Mas as nossas senhas, elas são senhas distintas. Então, aqui eu tenho aqui algumas possibilidades de senhas. 0721, perceba que essa senha aqui tem 4 dígitos, e eles são distintos. Tenho a senha 1271, essa senha aqui, ó, ela é distinta da minha primeira senha. Porém, ela tem aqui números repetidos. Perceba que o número 1 repete. Tenho a senha formada pelo dígito 2222, ela também tem 4 dígitos, porém esses dígitos repetem. E se você comparar com as outras senhas, elas são, na verdade, distintas. Tenho a senha aqui, ó, 3346, onde eu tenho o dígito 3 repetido. Tenho a senha 7799, que também tem 4 dígitos, porém aqui há repetição de dígitos. Mas perceba que essas senhas, elas são, na verdade, senhas distintas. Uma outra situação é quando eu tenho senha de 4 dígitos distintos. E aí perceba agora aqui, ó, que os distintos, ele está sendo referido aos dígitos. Então, eu continuo tendo que ter uma senha de 4 dígitos, porém, esses dígitos, eles têm que ser distintos. Então, nesse caso, não podem ocorrer repetição de dígitos nas senhas. Então, eu tenho aqui algumas situações, ó. 3721, 1237, 2579, 3846, 0739. Então, perceba que eu tenho aqui senhas que são distintas, e além delas serem distintas, os seus dígitos também são distintos. Tá? Chama atenção aqui para você da primeira senha e segunda senha, onde eu utilizei os mesmos dígitos, porém, quando eu troquei os dígitos de ordem, eu estou obtendo, na verdade, senhas distintas. Então, cuidado com o termo distinto. Uma outra dica aqui importante é que você vai perceber que alguns exercícios, eles vão trazer para a gente aqui algumas exigências, restrições. Correto? Bom, o estudo do número de possibilidades deve começar sempre pelas etapas em que há restrição-exigência, dando-se preferências para aquelas onde a restrição-exigência é maior. Então, são dicas importantes que você vai ter que tomar cuidado aí quando for resolver exercícios que tratam aí do assunto de análise combinatória. Espero que você tenha acompanhado o conteúdo da nossa primeira aula. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.